Rebeca e Dani. Ah, Falando aí com a galera. esperar um pouquinho. Ítalo, Bianca, Raquel, Ju. Ai, que legal ver vocês aí. Narcele, Lari. Ah, Cláudia. Bianca, Rebeca, a Norinha, Márcia. Boa noite, gente. Esperar só mais um pouquinho. Falar dos salmos. A gente tem falado todo dia de manhã, através do grupo do WhatsApp, agora também lá no Spotify. Hoje a gente vai fazer aí um apanhadão. Opa, a galera aí falando que vai ganhar o sorteio. Vamos ver quem ganha esse kit, tá legal, não tá? 2 livros do Lewis, um Salmos de colecionador, uma Bíblia, Eliane, a Gabi, Leda. Ih, eu quero ganhar o sorteio também, amém. Vamos ver, no final a gente vai ver. Bênção, bênção, Cláudia. Vai ser bênção. Ih, eu vou ganhar, Ju. Oi, Dilei. Também quer ganhar, Ítalo? É o kit, Eliane, é o kit. É Bíblia, é livro no final da live. Então vamos começar? A gente começa, depois vai. Oi, Dilei, vai ficar gravado aí, comemorando essa jornada aí de 28 dias, pensando que ainda tem muita coisa pela frente, mas a caminhada até aqui já foi assim bem abençoadora para comemorar mesmo, né? Então, vamos fazer esse apanhadão. Eu vou trazer aqui alguns princípios importantes para que a gente possa entender melhor o livro de Salmos. Ah, baiano, legal. E, e vamos lá. Senão eu vou ficar aqui distraída vendo quem está aí. Vamos seguir. Bom, a gente sabe que o livro de... E o William? Gente, o William foi meu chefe no Bradesco, mas há muito tempo atrás. Que legal ver você aí, William. Isso já vão lá mais de 20 anos. Muito legal. Vamos lá, gente. Então, o livro de Salmos, a gente sabe que são poemas, né? E poemas que eram cantados. A beleza do livro dos Salmos, ela é conhecida para fora do contexto cristão, para fora do contexto apenas bíblico. Sua beleza é reconhecida e são poemas, como eu disse, né, que foram feitos para serem. Ah, meu primo. Ai, gente, eu tenho que parar de olhar para isso, senão eu vou me distrair. Deixa eu me concentrar. Primeira live, tenham paciência comigo, gente. É a primeira live. Mas vou seguir aqui nas minhas anotações para não me perder. Vou parar de olhar para os acenos aí. Bom, a gente precisa entender que, como poesia que é, os salmos precisam ser lidos como poesia, com toda a sua hipérbole, com todo o seu
exagero, com todo o seu lirismo. É para isso que a gente precisa olhar quando a gente lê os Salmos. C.S. Lewis vai dizer que uma coisa que foi preservada, né? Porque é claro que a gente sabe que nas traduções a gente vai perdendo algumas características que são inerentes a cada língua, né? Mas na tradução hebraica, do poema hebraico, tem uma coisa que não se perdeu, que foi aquilo que ele chama de paralelismo. Isso não se perdeu. E aí a gente percebe, então, no texto bíblico, nos Salmos, essa questão de que o salmista fala uma coisa e depois ele acessa aquela mesma verdade de outra forma. É o que o Lewis chama de uma dança. Você dá 3 passos numa direção, depois dá 3 passos em outra direção, são os mesmos passos de jeito, de forma diferente. Ele diz que essa característica, então, dos salmos, ela não se perde com a tradução. A gente continua percebendo. É uma coisa que, por exemplo, Jesus usou, né? Jesus, quando aquele texto conhecido de Jesus que ele fala, né? Peça e lhe será dado. Busque e encontrarão. Bata e a porta lhe será aberta. Esse peça, busca e bata são formas diferentes de falar a mesma coisa. Então é uma verdade que a gente. É uma forma da verdade ser memorizada. Esse ritmo da poesia, esse paralelismo da poesia, essa repetição que não é feita da mesma forma, né? Os Salmos, ele nos traz, ele nos leva, né, para esse ambiente onde, em meio à tristeza, em meio à dor, a gente é levado a experimentar descanso, consolo e refrigério. O que acontece, né? Eu recentemente, lendo um livro do Tolstói, ele fala, o livro dele é uma confissão, é como ele viveu a crise de fé dele, né? E ele vai contando que ele se sentia como um homem que, fugindo de um leão, cai num poço, se agarra em galhos e no fundo daquele poço tem um dragão. Ele disse que ele se sentia diante da vida dessa forma, como alguém pendurado num galho que não pode sair do poço porque em cima tem um leão. E não pode soltar ali do galho porque no fundo do poço tem um dragão. E ele diz que a vida, então, é essa situação, onde você se olha para cima tem uma fera, se olha para baixo tem um dragão, você está ali agarrado em galhos, enquanto que ele diz que brota ali algum mel e você saboreia ali, você consegue, agarrado naqueles galhos, saborear algum mel, que ele fala que são as belezas e as dádivas da vida, mas que tem ratos roendo aqueles galhos e que a qualquer momento, né, isso é a forma que ele caracterizou, que a vida está por um fio. Então ele caracteriza a vida assim. Tolstói, foi um homem que tentou... ele tinha sentimentos suicidas. Ele fala que ele não sabia se ele se matava com a corda ou com a bala, porque ele, diante da vida, ele enxergava a vida desse jeito, como alguém pendurado num galho, a vida por um fio. Mas os Salmos vai mostrar para a gente que tem fera sim, tem leão, tem dragão de boca aberta, tem rato roendo a corda, mas que a vida é muito mais do que isso. É isso que os Salmos, essa ambiência para onde os Salmos, então, nos leva, para este lugar, sim. Os Salmos são claros em nos trazer a realidade da vida, mas que a vida é mais do que isso, tem mais coisa, né? A gente não precisa viver nessa perspectiva do Tolstói, nem de Salomão em Eclesiastes, até onde vai ali sondando a vida debaixo do sol. A ambiência de Salmos é essa ambiência onde a gente entende que, para além da dor, para além da realidade da vida, existe algo mais, existe muita coisa, né? Muita coisa, é isso que o Salmos vai, então, nos mostrar. O Tolstói mesmo, só para falar mais um pouquinho dele, ele fala que quando ele estava nessa crise de fé,
o que fez com que ele acreditasse na fé eram aquelas pessoas que sabiam lidar com a tristeza extrema. Ele olhava para as pessoas de fé que enfrentavam a morte, a doença e a pobreza com serenidade. Ele falava, essas pessoas têm fé, ali eu posso acreditar que existe uma crença verdadeira, porque elas, diante dessas coisas, elas não se desesperam. Nos Salmos a gente aprende essa caminhada, é viver a vida, é de fato superar a tristeza, de fato superar a dor, de fato encontrar esse lugar de descanso. É para isso, é para esse lugar então que os Salmos nos levam. Deixa eu olhar aqui na minha colinha se tem mais alguma coisa que eu quero falar. Bom, na tradição judaica e algumas tradições cristãs também, os salmos são considerados como compilados ali 1000 anos antes de Cristo, como sendo coisa que Davi escreveu. A tradição erudita já vai botar os salmos ali entre 300 e 400 antes de Cristo, mas o mais prudente, o que a gente pode considerar como o mais correto, é que os salmos, isso foi um trabalho de muitos anos, levou muitos anos, cerca de 1000 anos para compilar isso tudo, porque no início, antes da nação, antes de Israel ser levado cativo, os salmos eram uma tradição oral, eram cantados ali no tabernáculo, né? Na forma como eles louvavam, na forma que eles faziam os rituais da lei, ali era uma tradição oral. Quando o templo depois é construído com Salomão, depois Jerusalém é invadido, o povo é levado cativo, passam-se então 70 anos, esse povo retorna para a terra, há então a reconstrução do segundo templo, e aí sim você começa a ter os salmos já registrados como a música a ser cantada. Mas isso começa no exílio, o que é muito curioso a gente imaginar que para esse povo a gente precisa ter esse contexto histórico bem definido na cabeça, bem esclarecido, para entender o que significava para esse povo estar longe do templo. Porque o templo foi o lugar onde Deus disse que habitaria no meio desse povo, que quando Salomão consagra o templo, né, Salomão ora, pedindo que a presença de Deus esteja ali naquele lugar, que as orações voltadas para aquele lugar fossem respondidas. E Deus ouve a oração de Salomão e diz, vocês vão me encontrar neste lugar. Todas as vezes que vocês se voltarem para este lugar, vocês vão me encontrar. Foi uma aliança que Deus fez com esse povo. E é curioso que no início da oração de Salomão, Salomão não pretende, né, crer que de fato Deus habitaria só ali. Ele fala no início da oração dele, os céus dos céus não podem te conter, quem dirá, né, que Deus vai armar a sua tenda aqui conosco. Mas foi uma aliança especial que Deus fez no meio desse povo, de que habitaria ali, de que responderia às orações feitas naquele lugar e que então se manifestaria de forma especial ali. Quando o templo é destruído e esse povo é levado cativo, a gente vê Daniel, por exemplo, orando lá da Babilônia, mas voltado na direção do templo, porque eles tinham essa consciência muito grande que, claro, Deus estava lá na Babilônia também, mas ele estava de forma especial no templo. E ali, naquele exílio, um povo sem terra, Jerusalém foi destruída, é templo queimado, é muro derrubado, é terra arrasada. E naquela situação de exílio, o povo retoma aquela vida ali, mas nessa ambiência de dor extrema que talvez fosse tão difícil louvar, é neste contexto que os salmos então são compilados. Isso eu acho que traz para a gente o tom ali dos salmos. Eu costumo muito usar essa palavra, né, do tom,
porque a gente precisa entrar naquele ambiente. Teve um contexto histórico, teve uma situação, de onde nasceram esses poemas, de onde toda essa poesia e louvor, porque os salmos eram feitos para serem cantados, surgiram. Então, parece que louvor é coisa que vem ao nosso socorro em tempo de dor e é coisa que expressa, faz com que a gente se mova em tempo de alegria. Enfim, o louvor é mais do que música, é um estado de contemplação, é um estado de entrega diante do Senhor, né? E o que eu queria falar aqui para socorrer a gente nesse entendimento a respeito dos salmos? N.T. Wright, ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que 3 coisas percorrem ali os salmos, que a gente precisa ter em mente para entender melhor. Ele vai falar a questão do tempo, do lugar e da matéria. São 3 coisas para que a gente, quando olhar para os salmos, a gente precisa entender. O que ele fala a respeito do tempo? Ele vai dizer que ali nos salmos fica bem evidente, fica bem claro, esse encontro do do passado com o futuro no presente. De que forma que isso acontece? Todas as profecias, a memória que Davi, todos os salmistas acessam de toda a obra de Deus realizada no meio daquele povo, como Deus livrou do Egito, como Deus foi zeloso, como Deus cuidou, toda essa memória trazida para o presente e todas as promessas de futuro, tudo aquilo que Deus prometia de libertação, de um rei que viria, todas essas coisas também trazidas para o presente. Então, ali nos Salmos, o presente traz este encontro entre as memórias que trazem esperança e essas predições futuras que também trazem esperança. Então a gente precisa olhar os salmos neste tempo. Quanto ao lugar, ele vai dizer que como esse material foi feito especialmente para a liturgia do segundo templo, como eu já acabei de explicar aí, e o segundo templo, e o templo, né, de forma geral, desde que Deus, né, tirou o povo do deserto e deu orientação a Moisés de construir um tabernáculo, e muito depois, então, quando Salomão constrói o templo, seja no tabernáculo, seja no templo, especialmente na Arca da Aliança, Deus prometeu que se faria presente. Então, um templo, e isso fica muito evidente nos Salmos, é esse encontro entre céu e terra, é Deus habitando no meio dos homens. É claro que a gente vai ver isso de forma plena em Jesus Cristo. Jesus é o Deus encarnado, é Deus habitando literalmente no meio dos homens, mas isso já havia sido feito, né? Deus já havia se revelado dessa forma através do tabernáculo, através da sua presença no templo. Isso tudo Deus já havia manifestado, né? Então, retomando, tempo, as memórias trazidas para o presente, as predições futuras trazidas para o presente, dando força a esse presente, como a gente que tem ouvido dia a dia os salmos percebe bem isso, esse encontro de presente e futuro, né? Esse lugar, Deus no meio dos homens, isso é totalmente acessível ali nos Salmos, como promessa para hoje. Eles tinham certeza que Deus habitava no meio deles, como promessa futura. E a questão da matéria, ele fala que essas 3 coisas a gente tem que olhar: tempo, lugar e matéria. Matéria a gente vai ver no que é mais recorrente nos Salmos, que é a questão da criação. Como Deus não é o sol, Deus não é o trovão, Deus não é a ave, Deus não é o lírio do campo, mas todas essas coisas criadas por Deus são vestígios da sua glória. Toda a criação é coisa com que a gente pode usar como símbolo para falar sobre. São coisas que apontam para, né?
Então, a questão da matéria, ele vai inclusive falar da matéria original, através do qual todas as coisas foram criadas, e ela é tão importante que depois essa matéria vai se encher da glória do Senhor, quando então for consumada todas as coisas, quando a glorificação do corpo acontecer, quando a redenção, né, de tudo aquilo que o pecado destruiu acontecer, essa matéria vai se encher da glória do Senhor. Então são 3 características que a gente precisa observar quando a gente olha para os Salmos: tempo, lugar e matéria. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa, que eu vou me empolgando e vou perdendo às vezes aqui o fio da meada. Não, isso aqui tudo eu já falei. Bom, a introdução aí do livro. A gente percorreu aí no grupo, né? Quem participa lá do grupo, a gente sabe que chegou hoje em Salmos 28. O livro de Salmos, ele é dividido em 5 livros, né, que correspondem aos 5 livros da Torá. E o primeiro livro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 41, qual é a temática dessa primeira divisão de Salmos? É o propósito de Deus no mundo, a ordem divina na criação e a importância da sabedoria. Como eu disse, o livro de Salmos foi um livro compilado, né? Foi um livro que foi sendo montado ao longo de muitos anos, especialmente a partir do exílio, sendo antes tradição oral e depois material ali cantado da liturgia, reconhecido. Jesus Cristo conhecia os Salmos. Paulo, eu achei esse comentário muito interessante, falando que Paulo usava os Salmos como uma espécie de mapa em meio ao seu sofrimento, porque Paulo, a gente sabe, foi um homem que pagou alto preço por entregar a sua vida ao Evangelho. A proclamação do Evangelho, ele pagou alto preço. Então, em meio a sofrimento, provação, tristeza, açoite, prisão, tumulto, noites sem dormir, jejuns, difamação, Paulo encontrava repouso. Paulo, de certa forma, parece que ele tinha esse acesso a estes salmos. A gente sabe que a lei, né, a palavra de Deus era coisa que esse povo decorava. A palavra de Deus era coisa que esse povo atava a roupa, né? Era coisa preciosa. Então, esses textos são conhecidos, esses hinos são conhecidos, e a gente vê o próprio Jesus na cruz gritando um salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Então a gente vê que todo esse material já tinha esta função de orientar o povo de Deus em meio ao sofrimento, de levar as pessoas para a presença de Deus, para contemplar este consolo, este poder, esta majestade, contemplar as suas promessas, trazer à memória, vou repetir o passado, e olhar para tudo aquilo que Deus ainda vai prover, coisa que parte do que está nos Salmos a gente já sabe, porque hoje nós temos o privilégio de olhar para os Salmos a partir de Jesus Cristo. Então, muita coisa a gente tem condição de entender melhor do que Davi. Davi, quando ele fala que o corpo dele não veria corrupção, ele está profetizando, é sombra. Davi não sabe nada sobre vida eterna. Isso é coisa que a gente sabe, que aquilo que ele falou, ele estava profetizando sobre o seu descendente, Jesus Cristo, que viria, morreria sim, mas que ressuscitaria. Seu corpo não conheceria a corrupção. Então, voltando aqui para essa estrutura dos Salmos, ele foi compilado. Ele tem ali uma divisão intencional. O primeiro e o segundo capítulo dos Salmos tem o seu lugar e o seu motivo, né? O primeiro capítulo é uma celebração à lei. É a bem-aventurança daquele que guarda a lei. A lei, então, a Torá, como apontando para aquela obra que um dia se consumaria, profetizada por Jeremias, de que um dia toda essa verdade, toda essa beleza, toda essa santidade da lei sairia
do lado de fora e viria para dentro, através do Espírito Santo do Senhor. Então, ali no primeiro capítulo de Salmos, você já tem essa manifestação da bem-aventurança do que é uma vida vivida debaixo da iluminação do Espírito, ali no papel da lei. Mas a gente que viu o cumprimento disso, sabendo que é a própria santidade, o próprio Espírito do Senhor vivendo em nós e nos levando para esse lugar de árvore, né? Foi o que a gente viu através do áudio, árvore plantada junto a ribeiro, junto à fonte que é Jesus Cristo, árvore frondosa, árvore que dá fruto. Então, quando você chega ali, o primeiro capítulo diz que coisa boa que você está fazendo, que coisa boa é você se debruçar sobre a lei, que coisa boa é você contemplar isso aqui, porque isso aqui é libertador, isso daqui traz vida, isso aqui tem beleza, né? E o segundo capítulo dos Salmos, que é o segundo capítulo ali de introdução, que apresenta então o reino messiânico, o reino de Jesus. A gente sabe que aquilo que está descrito ali é impossível que um homem cumpra, então aquilo é uma profecia sobre o reino de justiça de Jesus. Os salmos todos clamam por uma redenção e a gente vê no início e no fim que isso se cumpriria então no Messias, né? Bom, uma outra coisa que eu trouxe aqui para a gente poder entender melhor os salmos, né? Eu vou fazer assim só um parênteses. O grupo, né, lá através dos áudios, vocês recebem todos os dias, né? O texto ali mais mastigado, meditativo, com uma coisa ali já aplicada. Aqui o meu desejo é esse panorama, algo que nos ajude a entender esse todo aí, entender a literatura, porque é uma literatura. A gente tem que se aproximar desse livro reconhecendo as características dele de literatura, como eu disse, de poesia, imaginar que isso era cantado, saber o seu contexto, isso tudo é muito importante, né? Mas agora eu trouxe aqui algumas questões que o C.S. Lewis ele levanta no livro dele sobre os Salmos, que também traz muita luz a respeito das características dos Salmos. Bom, uma coisa que ele vai falar é como a gente lê o juízo no livro dos Salmos, porque é verdade que a gente lê ali certas coisas e fica assim, mas caramba, como é que isso pode estar aqui? E ele traz uma luz que eu acho muito importante para quando a gente lê os Salmos, para quando vocês ouvirem a gente falando, né, eu falando nos áudios sobre algumas questões, isso está bem claro. A gente precisa entender que os profetas falaram a respeito do dia do Senhor. O dia do Senhor era um dia profetizado e esperado. O dia do Senhor é um dia de juízo. O dia do Senhor é aquilo que lá Jesus vai falar, lá em Mateus, capítulo 25, dos versos 31 a 46, quando Jesus fala que está separando os bodes, o dia do juízo, Deus separando os bodes das ovelhas. E ele vai dizer, né, haverá separação entre ovelhas e bodes, que são condenados essencialmente por suas naturezas. As ovelhas pertencem ao aprisco do bom pastor, porque senão não poderia se dizer delas o que é dito. Porque Jesus vai falar que ovelha fez o quê? Ovelha, eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupa e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Isso daí é coisa de gente que é conduzido com a vara e o cajado do pastor. Agora, bode é condenado por sua missão, porque vai ser dito a eles que eles não fizeram nada disso, né? Então, diante desse tribunal que Jesus apresenta para a gente, somos todos culpados. É um tribunal criminal. Isso aí, minha querida Gabi Testai, que está aí ouvindo, me ajudou a entender o que o Lewis quis dizer.
No tribunal criminal, nós somos réus condenados. Nós, diante de Deus, somos culpados. Não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, estamos condenados. Foi dado a nós, através de Jesus Cristo, então, foi imputado a nós a justiça de Cristo. Então, diante desse tribunal, nós fomos feitos justos, não porque somos justos, mas porque recebemos a justiça de Cristo. Só que o Lewis vai dizer que a gente precisa entender que essa visão neotestamentária não é a visão dos Salmos. Ok, essa visão de tribunal está correta. Diante de Deus somos culpados. Já recebemos até condenação, que é a morte. Só que ele vai dizer que nos Salmos, no contexto do Velho Testamento, o tribunal não é criminal, é um tribunal civil. Em que sentido? Eu achei isso sensacional para a gente entender por que esses salmistas chegam ali querendo o juízo de Deus, porque se é um dia terrível, é dia que Deus vai julgar culpados e inocentes, como é que eles podem chamar tanto por esse juízo? Por que para eles esse dia de juízo é dia de alegria, de festa? Porque como para eles é um tribunal civil, eles estão dizendo o seguinte, presta atenção porque isso é muito, muito, muito interessante para a gente entender o lugar do juízo nos Salmos. Ali é a questão de que a causa é justa. O que eles levam diante do Senhor é o seguinte: Senhor, a minha causa é justa, só que eu não tenho acesso à justiça. O que está acontecendo comigo é que eu tenho ali um direito que não está sendo julgado. Eles estão clamando ali, o que o Lewis vai dizer, deixa eu achar aqui. O judeu, por sua vez, apresenta como uma causa civil, na qual ele mesmo é o reclamante. Um espera não ser condenado, o do tribunal criminal. O outro espera pelo triunfo retumbante da sua causa. Ele quer ser julgado, ele não está tendo acesso à justiça, o pobre está sendo devorado, o órfão e a viúva estão sendo roubados. O que ele quer é que haja justiça, ele quer acesso à justiça. Por isso que quando o salmista chega ali, né, e fala: até quando jogarão a minha reputação na lama? Eu vou citar só os salmos que a gente viu. Até quando jogarão a minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Tu detestas os mentirosos. Senhor, quando virás me restaurar? Desperta, faz justiça. Sabemos que protegerás os oprimidos. Aqui é um acesso à justiça. Eles querem ter a causa deles julgada, porque eles acreditam na causa deles. Por isso que eles chegam diante do Senhor pedindo juízo sem temor, diferente daquele contexto do tribunal criminal, onde a gente já sabe que é condenado, ai de nós, se não fosse a justiça de Cristo. Então, por isso que eles chegam com essa veemência diante de Deus, pedindo justiça, sim. Eu preciso que a minha causa seja julgada, porque eu não tenho recebido justiça, eu não tenho tido acesso à justiça. E todos nós sabemos, nós principalmente no nosso país, o que é não ter acesso à justiça. Então os salmistas declaram que o mundo ele tem coisas tortas e faltando, ele tem injustiça, ele tem crueldade. Deus vem julgar, Deus vem julgar a minha causa, porque o Senhor detesta a mentira, o Senhor detesta a opressão, o Senhor detesta o suborno. Por isso que eles falam desse jeito, porque eles sabem que a causa é boa, não são eles que são bons. Não é a justiça deles, é a justiça da causa. Por isso que eles se apresentam dessa forma diante do tribunal de Deus, pedindo então justiça. Eu acho que isso ajuda a gente a entender bastante a forma como eles se colocam diante de Deus, clamando por justiça. Nós que vivemos num país extremamente corrupto, onde a justiça é coisa para poucos, eu acho que a gente tem condição de entender pelo que essas pessoas estão clamando.
Deus julga a nossa causa, vem fazer justiça, vem mostrar que a iniquidade não é tolerada. E a coisa que a gente pode esperar de Deus é justiça, ainda, isso a gente tem falado através dos salmos, ainda que haja um tempo para isso, né? Mas não quer dizer que Deus não esteja vendo, que essas coisas não estejam sendo amontoadas. Esse conceito de coisa amontoada, de tempo que vai chegar, fica muito claro. Por exemplo, em Sodoma e Gomorra chegou um ponto que não deu mais. Fica tão interessante a gente perceber essas coisas, porque quando a gente vê a ira de Deus, talvez a gente se assuste, mas a gente esquece por quanto tempo Ele foi agindo com misericórdia, por quanto tempo tempo perfeito que Deus dá para que os homens se arrependam. E aí quando chega na medida, então a justiça, por mais que a gente não tenha essa percepção visual, que a gente não veja isso acontecendo da forma como a gente queria, com a frequência que a gente desejasse, ela está acontecendo, porque no dia do juízo não há nada que vá passar em branco, né? Bom, isso é uma coisa importante. A outra, estou vigiando aqui o tempo para ver se eu consigo falar tudo. A outra são as maldições. Como eles falam, né? As maldições nos salmos que a gente viu até agora, essa fala que o salmista rasga ali, né, o coração diante do Senhor e fala mesmo: Senhor, quebra o queixo dos meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Eu quero que meus inimigos tropecem e morram. Quebra o braço dessa gente má e perversa. Faz chover brasa viva e enxofre sobre os perversos. Em sua ira o Senhor os consumirá, sim, fogo os devorará. Eliminarás da face da terra seus filhos, jamais terão descendentes. São palavras duras. E o C.S. Lewis vai dizer, olha, isso não é indicação para a gente, claro que não é. Mas como entender este vocabulário numa palavra revelada de Deus? Numa palavra inspirada que entrou no cânon, que foi julgada como digna de estar aí. Como entender essas imprecações? Como lidar com esse palavreado, uma vez que esse próprio povo tinha a lei que dizia como lidar com as questões no meio deles, e não era assim que Deus prescreveu na lei. Então, que lugar isso daqui tem? E aí, Lewis vai falar que parece que esse povo mastiga repetidas vezes os restos de alguma injúria, né? Coisa que ele diz que é sentimento natural do homem ferido. E ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai dizer que nós precisamos olhar para essas maldições como coisa causada por pessoas más, por sua crueldade e injustiça. É natural a reação, porque é fruto de injustiça, mas ela é equivocada. A gente não pode tomar esse tipo de invocação para a gente. Mas ela vai falar, então, né, dessa sinceridade que essas pessoas se colocam diante de Deus. Essas pessoas não escondem nada, elas se colocam diante de Deus totalmente assim abertas. Senhor, julga a minha causa, eu preciso de justiça. E tem o seguinte, essas pessoas que precisam de iniquidade, no meu ponto de vista, era isso que elas mereceriam, diante do Senhor. Diante de quem, o que a gente pode tirar disso aqui é onde deve repousar a nossa ira, onde deve repousar os nossos questionamentos, onde a gente deve buscar resposta para as nossas indignações. Isso que é o ensino aqui, isso é o que a gente deve guardar, que é diante do Senhor, porque nós, como homens que somos, como pessoas pequenas e fracas que somos, nós temos esse tipo de reação e a gente sabe que tem, pode não verbalizar porque somos bastante educados, podemos não dar espaço porque pela graça do Espírito Santo ele guarda o nosso coração de ficar remoendo esse tipo de coisa, mas é diante do Senhor que a gente coloca as nossas indignações, é diante do Senhor que a gente espera pela justiça, por acesso a que essa justiça visite as nossas causas.
Então eu acho que essas coisas que eu quero terminar aqui, pegando um salmo para a gente falar um pouquinho, né? Então eu acho que essas coisas que eu coloquei aqui, espero que tenha trazido essa luz sobre o que os salmos são poesias, existe um paralelismo, uma repetição que nos ajuda a guardar estas verdades, é lugar de descanso, de vivificação da esperança e da fé, é lugar onde Deus é apresentado na sua majestade, na sua glória, como Criador e sustentador do mundo, como quem governa, e é um povo que vive então debaixo dessa certeza. Esse povo não tem dúvida do governo de Deus, é um povo que traz à memória para o presente as promessas de Deus e traz para o presente também aquilo que Deus já revelou de coisa que faria no meio deles. E para a gente terminar, eu queria que a gente visse um salmo. Eu escolhi o Salmo 19, porque o Salmo 19 ele é tido, né, como o salmo, é o maior de todos os poemas do Saltério, segundo o C.S. Lewis, e um dos maiores poemas líricos do mundo. Então vamos passar por ele enquanto a gente tem tempo, e eu acho que ele vai fazer a gente enxergar essas coisas que eu falei aqui de forma bem clara. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara, porque eu fico assim agitada, a gente tem um tempo, mas eu espero que eu tenha trazido luz, que essa questão toda aí que eu expus tenha ajudado você a entender melhor o texto dos Salmos. Então vamos lá, Salmos 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Olha, o salmista colocando boca na criação. É dizendo que os céus, sem falar absolutamente nada, declaram a glória de Deus. O Spurgeon vai falar que o rei estendeu a bandeira, né? Estendeu o cenário e disse, eu estou aqui. Né? Deus se revelando, eu estou aqui. Os céus declaram a glória de Deus. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. É exatamente assim, é Deus não deixando a gente sem testemunho, é dia e noite, é recorrente. O Spurgeon também fala, né, que o céu tem tanta instrução que o homem até hoje não deu conta, né, nas suas investigações científicas, de prescrutar tudo que o céu tem para revelar, né? Então é um dia falando ao outro dia, numa linguagem totalmente universal, sem barreira, né, de língua, qualquer um pode ouvir. Ele vai dizer aqui, ó, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. E aqui o sol como este símbolo, né? A natureza revelando a criação, a poesia, a matéria, a ordem, a sabedoria. E aí então ele vai dizendo que o sol, como um noivo, sai do seu aposento, ele se lança em sua carreira com a alegria de um herói, sai de uma extremidade do céu e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. Tem uma trajetória, tem uma ordem, a ordenação revelada na natureza, a sabedoria de Deus revelada na natureza, mas ainda que essa linguagem seja universal, ainda que essa linguagem esteja estampada dia e noite, nós somos cegos. Essa revelação da natureza é vestígio. A gente precisa de coisa ainda mais clara, coisa que venha revelar a Deus, especialmente porque ninguém pode chamar Deus de Pai através da natureza. A gente precisa de algo mais. Por isso que ele sai da natureza, da criação, e já entra na lei naturalmente. É a progressão natural que ele faz. E ele vai seguir dizendo, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Então ele pega esse sol, que é o símbolo da majestade, esse sol que sai como um noivo, bem vestido,
esse sol que é como um guerreiro, que ele diz aqui, a toda a sua potência, e equipara esse sol à lei, da mesma forma que o sol vai percorrendo toda a Terra e vai trazendo vida, porque a gente sabe como o nosso planeta é dependente do calor do sol e da luz do sol para que haja vida, para que brote erva no campo. E então ele compara essa mesma luz do sol com a luz da lei. Ele vai dizer que a lei, então, ela brilha sobre nós da mesma forma que o sol brilha sobre a natureza, sobre a terra. Ele vai dizendo aqui, ó, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Aí a gente lembra de Jesus falando, é candeia para ser colocada num lugar alto, para iluminar, né, tudo. E ele segue, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Isso daqui é a lei já manifestando aqui, apontando para algo maior que aconteceria. Aqui ela ainda ela ilumina, ela é verdade, ela é justiça, ela ordena a vida, assim como a natureza tem a sua ordenação. A lei foi dada para ordenar a vida do homem, mas ela aqui ainda está fora. Só que nós que estamos onde estamos, depois da morte de Cristo, da sua ressurreição e glorificação, tendo recebido o Espírito Santo, essas coisas se dão no nosso interior. Deus nos inclina ao temor, Ele nos inclina a essa clareza de vista, a esse ouvido que ouve, a esse coração inclinado. E por isso que isso tudo, ó, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Ainda que por causa da nossa natureza carnal, por causa dessa luta que a gente trava entre espírito e carne, às vezes é difícil essa santidade, essa proposta de vida de dar outra face, caminha a segunda milha, deixa levar túnica, sofre o dano, ainda que isso às vezes seja muito pesado para a gente, muitas vezes é muito pesado para a gente, nós reconhecemos a beleza disso tudo. Nós olhamos para isso tudo e pedimos, Senhor, eu quero viver essa justiça, essa pureza, eu quero que o Senhor me capacite a olhar essas coisas com toda a sua doçura, eu quero me apropriar dessas coisas, porque nós temos o Espírito do Senhor. Hoje, nós aqui, que estamos aqui hoje, temos todo o poder de experimentar essas coisas. E ele termina com uma oração. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Essa não é a oração da gente, não é isso que a gente quer viver, não é nisso que a gente quer se mover, não é esse o fruto que a gente quer dar. Que nas nossas questões sejam elas cíveis, né? Usando as palavras do Lewis, ou criminais, que a gente seja inocentado. Eu acho que essa questão do tribunal ali, a gente sabe que a justiça de Cristo já nos levou para as regiões celestiais, já recebemos esse poder, já temos essa vida colocada na nossa frente, mas a questão civil da justiça nos coloca neste lugar de ter que viver bem com o nosso próximo, de entender que nosso chamado é comunitário. A nossa vida não é para ser vivida sozinha, sozinhos, a nossa vida é pensando o tempo todo em quem está no nosso entorno, porque Deus é comunidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e nos chamou para viver a justiça em comunidade, nas nossas relações, viver esse bem nas nossas relações, viver essa clareza, essa doação nas nossas relações. Isso reverbera, isso
transborda, e aí a gente volta no primeiro salmo dessa árvore plantada junto a ribeiros, coisa que a gente experimenta no Espírito Santo. Gente, é isso, daqui a pouco vai terminar e tem ainda aí o sorteio, mas eu espero que eu tenha conseguido trazer o recado, minha primeira experiência. Confesso que eu estava meio assim ansiosa, enfim, mas eu acho que o principal a gente fez, que foi ter esse contato aqui, vocês me verem, eu saber que vocês estão aí, e essa luz que vai entender, vai ajudar a gente a entender o texto, a gente vai continuar caminhando, continua divulgando, continua falando, porque Salmos é transformador. A gente está diante disso daí dia após dia, nos transforma. Que Deus abençoe muito vocês, que a gente siga junto esse caminho aí até o fim. É o que eu tenho pedido a Deus, né? Que Ele me dê condições, fôlego de ir até o fim, para que a gente experimente toda essa transformação. É chegar lá no fim transformado, gente. É chegar lá no fim experimentando o poder do Espírito Santo. É chegar lá no fim nessa ambiência, tá bom? E agora a gente vai para o sorteio. Eu vou tentar virar aqui o celular para a gente ver quem vai ganhar esse kit, comemorar esse momento, essa caminhada, estimular vocês a seguirem até o fim também comigo, né? Deixa eu passar para cá. Ó, vai ser ao vivo aqui o sorteio. Vamos acompanhar. Ah, Não, é o quê? Não, é Narcele. não, mas Ah, não é esse isso, não? comentário É o quê? comentário. Oi? Porque não é o, É o que aconteceu? não é o comentário das pessoas, é outro comentário. Ah, tá, não foi o comentário onde ela marcou gente. Gente, ó, entende aqui, vai ter que fazer de novo, porque o comentário não é onde tem gente marcada, tá? Então vai fazer outra, vai pedir para sortear de novo. Ali era um comentário na foto, mas não era o comentário com marcação, né? Outra, mesma coisa. Ó, mesma coisa, gente. Tá vendo aqui? Vocês estão conseguindo ver que não tá marcado aqui as duas pessoas? É uma mensagem que colocaram lá, tá? De novo, gente. Vai lá. Vamos ver se agora vai, hein? Opa! Também não? Gente, de novo aqui, olha, tenham paciência. Não é comentário com marcação de duas pessoas, ouviu? Vocês estão vendo, gente? Vai lá, mais uma vez, Esther. Fala que Caramba! Vamos ver se agora vai. Aí. Opa! Esther Serpa! Vamos, a gente vai só conferir se ela preencheu todos os requisitos. Ela tinha que curtir a foto, ela curtiu, né? A gente está verificando aqui. Deu para ver, Vivian? Ah, ok. Entenderam, né? Tô indo lá, tô indo lá. Gente, Esther Serpa, não tô acreditando. Olha que De legal. novo ela. Eles, né? Manu, fala pra tua irmã que foi ela. Pera aí, deixa eu só verificar Tudo se ela... certinho. Tudo certo? Tudo certinho. Ó, é Esther Serpa, gente. Olha, muito feliz de ter compartilhado esse momento aí com vocês, gente querida. Beijo grande, a gente se vê no grupo. Divulguem, espalhem isso daí pra gente caminhar junto, tá bom? Boa noite pra vocês, beijo grande.